Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. O Espírito Santo está conosco. Jesus prometeu, Jesus disse que o Espírito Santo estaria com a igreja, estaria conosco, que ele iria enviar o Espírito Santo sobre nós. E eu quero falar para você sobre essa pessoa maravilhosa que é a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Pronomes pessoais e são usados para referir ao Paráclito, ao Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus Cristo mesmo se refere ao Espírito usando pronomes pessoal masculino. Ekeinos, essa palavra não é equinos, tá? Se você for pesquisar, se você for olhar, essa palavra significa equinos, significa cavalo, jumento, burros, mas não é esse o sentido da palavra, não é isso que Jesus estava se referindo. Ekeinos tem outro significado, refere ele, alguém, aquele, e Jesus se refere ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, aquele que está longe, está distante, mas no mesmo tempo vai estar presente junto com seus discípulos, junto com a igreja. Ekeinos significa ele, aquele, se refere a uma pessoa, alguém, e esse é o Espírito Santo. O substantivo grego, pneuma, são palavras neutras que se referem ao Espírito, o sopro de Deus sobre aqueles, ou seja, sobre os seus, sobre a igreja, sobre os seus eleitos, sobre os seus filhos. Quero dizer, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. A igreja no mundo não está sozinha. O Espírito Santo assiste, o Espírito Santo acompanha, o Espírito Santo está com a igreja, o Espírito Santo está com você que é cristão, o Espírito Santo está comigo. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 14, pega sua Bíblia, leia João 14 versículo 17, veja o que está escrito. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo estará em quem? No cristão, com a igreja, com o povo de Deus. O mundo não pode receber, porque ele não é dado ao mundo, ele é dado para os crentes. O Espírito Santo é dado aos eleitos. O Espírito Santo é dado aos salvos. O Espírito Santo é dado ao cristão. O Espírito Santo é derramado sobre a vida do cristão. É no cristão que está o Espírito Santo. Veja, João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo está condenado. Tenho muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Essa é a função do Espírito Santo na vida da igreja, na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo é quem nos capacita, o Espírito Santo é quem nos fortalece, o Espírito Santo é quem nos dá vida, o Espírito Santo é quem fala nos nossos corações, o Espírito Santo é quem nos ilumina o nosso pensamento para compreender a palavra de Deus, ilumina o nosso coração, o nosso interior para compreender a palavra do Senhor, o nosso Deus. Veja que maravilha, é o Espírito de Deus que está comigo e com você. O cristão tem que ter o Espírito de Cristo. O cristão tem que ter o Espírito Santo na vida dele. Ele não pode caminhar sozinho. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo que convence o coração do homem e da mulher sobre o pecado. É Ele quem vai mostrar para você o que é pecado. É Ele que vai conduzir a sua vida perante Deus. O Espírito prometido é o Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Abra sua Bíblia lá, vamos ler.
Olha só, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Tá aí, é esse Espírito da promessa que está sobre nós. É promessa de Deus. Ele disse que iria enviar o Espírito e nós receberemos, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. A terceira pessoa da Trindade. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus, porque é o Espírito do Senhor, meu irmão, minha irmã, que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Que o Espírito Santo esteja colocando no seu interior o desejo pela palavra de Deus, o desejo por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele esteja te conduzindo na vontade de Deus, o nosso Senhor. Deus abençoe você.